Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do meu curso de Design Responsivo. Eu sou o Bobrinha e nessa aula nós vamos aprender como criar o nosso menu com submenu. Bom, estou aqui com o nosso NetBeans aberto, com o projeto aberto e vamos dar continuidade a partir daqui. Eu vou descer aqui a barra de rolagem e aqui onde está menu, eu vou aqui apagar e vou chamar aí a nossa classe caixa, tá bem? Para deixar aí um espaçamento legal. E dentro aí da nossa div caixa, vou chamar a tag padrão aí nave. E o nosso menu vai ficar dentro aí da tag nave. Eu vou chamar aqui uma div, vou chamar a classe botão menu, que nós ainda vamos criar também. Vai ficar aqui o nosso botão. Veja que ele não tem conteúdo, é somente chamando a classe mesmo. Bom, o nosso menu vai ficar aí dentro de uma lista não ordenada, então o L. E dentro do nosso L vai ficar aí nossos itens. Então vou criar aqui o meu primeiro item. Colocar um ponto barra aqui, para ele abrir aí a página inicial. Vou dar aqui um Ctrl S para salvar e eu vou executar o nosso projeto. Está ali o nosso primeiro item, Home. E colocando o ponto barra aqui, ele vai abrir a pasta raiz. Bom, como nós vamos criar um menu com submenu, e nós estamos aqui utilizando a tag padrão, os nossos submenus vai ficar dentro de um LI, tá bem? Então dentro do nosso LI, eu vou criar então outro, o L. Dentro desse outro L, nós vamos ter aí então nossos itens. Ou seja, eu tenho o menu principal e os itens de lista. Então, esse LI primeiro aqui, você pode usar ele para definir títulos. Por exemplo, título, submenu. E aqui você vai colocar aí os seus itens. Vou criar um aqui. Então, vou dar aqui um Ctrl S para salvar. Vamos ver. Então, eu tenho lá o nosso primeiro item de lista. Criei outro item de lista, porém ele está aqui sem estar no formato de link. E dentro nós temos o nosso submenu. Isso é utilizado aí para colocar em categorias, enfim, como você preferir. Esse aqui um pouco a barra de rolagem. Vou retirar aí o título também, somente para exemplificar como você pode fazer. Então digitei aqui os outros itens, tá bem? Você viu que eu só coloquei aí o nosso link âncora, o título e o nome, tá bem? Então esses são os nossos itens aí do submenu, porém este submenu aqui, ele está aí sem o título. Bom, agora eu vou criar então mais uma categoria, digamos assim, tá bem? Então perceba que eu vou criar aqui um li. Só que esse li aqui, ele está aqui dentro do nosso primeiro L. Então ele vai servir como um título, bem? Então vou aqui dar no Enter para você não se perder. Então meu submenu vai ficar aqui dentro de o L, ou seja, eu estou criando aí um L dentro do li, e dentro do li meus itens. Então aqui eu vou criar aí o título. Se eu vou colocar link, também colocar apenas aqui uma tralha. Então esse aqui seria o título aí da nossa categoria, o título do nosso menu. Ctrl S para salvar. E está ali, perceba que ele parece aí com os outros links, pois claro, nós não realizamos a estilização. Voltando aqui, então basta você digitar aqui dentro os itens. Eu digitei aí os nossos itens de lista, ok? No nosso LI eu tenho aqui o redes sociais, que funciona como título da categoria. E no nosso primeiro aqui eu não defini aí nenhum título, tá bem? E fora temos aí os nossos outros itens do nosso menu. Vamos dar um Ctrl S para salvar. Visualizando nosso projeto, está aí. Bom, o que nós temos que fazer agora é realizar a estilização. Voltando aqui, vem aqui no nosso estilo. Eu vou diminuir aqui meu NetBeans para que a gente acompanhe em tempo real o que está acontecendo. Eu vou realizar a estilização aqui em cima, tá? Depois eu vou mudar o local, mas para que fique mais fácil a gente ver em tempo real o que está acontecendo. Bom, a primeira coisa que eu vou utilizar vai ser a nossa tag padrão nave, o L, ou seja, o nosso menu todo. Então eu vou definir aí para o nosso menu uma posição fixa. Vou definir um left em 0, vou colocar 0%, tá bem? Mas porque eu vou mudar essa propriedade depois. Deixa eu definir aqui um top 0.
Vou definir uma largura de 75%. Tá vendo? Você vai definir a largura que você achar mais conveniente. Vou definir aqui uma altura de 100% para que ele cubra aí toda a tela. Vou definir também uma largura mínima para ele de 200 pixels. E vou definir uma largura máxima de 320 pixels. Vou definir também uma cor de fundo aí para o nosso menu. Vou definir aqui um overflow hidden, ou seja, para caso de barra de rolagem não apareça. E o overflow Y alto. Caso tenha muitos itens de lista aí, ele aparece aí a barra de rolagem. Ctrl S para salvar. E o nosso menu fica ali na lateral, ganhando forma. Lembrando que aqui 75% aqui é a largura dele. Bem? E está na posição fixa. Vamos a cor de fundo. Os outros itens do submenu aqui não está aparecendo, tá? Pois a gente não estilizou ainda. Não se preocupe com isso agora. Bom, vou definir aqui para o nosso nave o L ali. Uma posição relativa. Bem? Lembrando que aqui, o que eu estou fazendo? Voltando aqui só para relembrar. Eu tenho aqui a nossa tag nav. Dentro da nossa tag nav eu tenho aí a tag L. Dentro do L eu tenho o li. Dentro de li eu tenho outro L e outro li. Então aqui no estilo eu estou selecionando as tags que eu quero estilizar. Bem? Descendo aqui um pouquinho a barra de rolagem. Continuando aqui. Vou já criar um estilo para a nossa nave. O L. Li. A, ou seja, para os nossos links. E terá aí um color 99FF00. Terá um display block e um padding, ou seja, um espaçamento de 10 pixels. Ctrl S para salvar. Perceba que ele começou a ganhar forma. Já vou definir também aqui nave OL li A over, ou seja, passar o mouse. Vou definir uma cor de fundo 02 CA3E. E vou definir aí uma cor para os links, né? 41 FE01. Ctrl S para salvar. Percebe que agora passar o mouse, ele fica ali como forma nós estilizamos aqui. Estendo mais um pouco aqui a barra de rolagem. Vou utilizar então o nosso nave, o L, li, o L, ou seja, o nosso submenu. Nosso submenu também terá aí uma posição relativa. Terá uma margem 0 alto, ou seja, para ficar centralizado. Terá aí um width 100%, ou seja, a largura dos itens do nosso submenu. Terá aí um background com 006600. E também terá um padding de 10 pixels. Ctrl S para salvar. Perceba que agora sim eles aparecem aí. Bom, como por padrão todos os nossos textos ficam centralizados, mas os meus itens do submenu vou mudar eles para a esquerda. Então, nave, OL, li, OL, li, A. E mudo em text align para left. Esse para salvar. E ele se organiza ali à esquerda. Vou definir também aqui um border bottom 1px solid 009900. Ctrl S para salvar. E ele aplica ali uma borda suave aí abaixo dos nossos itens de submenu. Vou utilizar também o nosso nave, o L, li, A, ou seja, agora ao passar o mouse. Vou definir um color 9ACD32 e um background color 003300. Ctrl S para salvar. Perceba que passar o mouse ele aplica ali para a gente o efeito. E claro, você pode acrescentar outras características que você
preferir para o seu menu, que é uma estilização simples, mas usando a sua criatividade e todo o conhecimento já adquirido, você pode deixar ele de acordo com o que você quer. Bom, aqui, perceba que no nosso nav, o L ali, ou seja, nossos itens aqui ao passar o mouse, deixa eu mudar aqui a cor de fundo só para te mostrar uma coisa, o nosso head, vou colocar aí na cor vermelha. Então perceba que os nossos títulos aqui passado ficam na cor vermelha. Seria interessante que eles também ficassem selecionados ao passar o mouse nos itens de submenu. Então você pode vir aqui, selecionar e agregar aí o estilo. Perceba que eu coloquei o nav, coloquei aqui o over e vou colocar uma vírgula aqui. Então ele vai agregar aí o mesmo valor. Bem, vou dar um Ctrl S para salvar. Perceba que ao passar o mouse ali, ele deixa selecionado ali para mim os itens de submenu. Ou seja, ele selecionou o título, está na cor vermelha, e mostra para mim que eu estou selecionado aquele submenu, tá ok? O primeiro não, porque ele não contém submenu, tá bem? Temos aqui os nossos, eu não coloquei título, como eu falei, tá? Então é interessante colocar esse efeito aí, claro, caso você queira. Vou dar aqui um Ctrl Z para voltar. Já na cor que estava, ok? Então, nossos itens aqui, você vai pegar ele, Ctrl C, Ctrl V aqui, dois pontos, over, vírgula, ele agrega aí o valor. Bem, então está feita a estilização do nosso menu. Bom, o próximo passo é então criarmos aí o nosso botão. Então vou aqui em cima, tá bem? Lá em cima e vou dar início aí. Então, botão menu. Terá aí uma largura de 46 pixels e uma altura também de 46 pixels. Será flutuado aí à direita. Já vou definir também o cursor, pointer. Que ele fique com a mãozinha aí, passar o mouse. Vou definir aqui um background. Na cor 33 CC33. Vou dar aqui um Ctrl S. Perceba que ele cria ali a caixinha. Bom, posso definir o nosso border radius em 50%. Ctrl S para salvar e ele vai virar aí uma bolinha para a gente. Para dar suporte aos navegadores, opcionalmente você pode colocar aí então o seu mouse border radius e o seu WebKit border radius. Bem, bom, o segredo aqui está aqui no background. Ou seja, nós vamos definir aqui uma imagem de fundo. No entanto, eu não vou definir aqui o background color, background imagem, background position. Eu vou colocar tudo centralizado em uma linha só. Como que eu faço isso? Eu venho aqui então no final de cor, posso definir um URL, como nós sabemos, e vou buscar a imagem que eu quero utilizar. Ctrl barra de espaço, Ctrl barra de espaço, venho aqui em imagens e tenho ali meu menu.png. Ctrl S para salvar. Perceba que ele é adicionado ali repetidas vezes, certo? Então eu vou aqui centralizá-lo, centralizado. E vou definir aí um no repeat. Ctrl S para salvar. E ele fica ali exatamente como definido aqui. Tá bem? Então você pode centralizar aí todos os backgrounds em uma única linha, como nós já vimos. Bom, vou definir então agora o nosso botão menu. E vou agregar uma classe chamada menu ativo. Para que a gente possa definir aí uma cor de fundo. Para que ele fique diferente quando o menu estiver selecionado. Crio uma cor aqui 083 000. Então quando eu chamar aqui a classe menu ativo, ele vai ficar exatamente com as mesmas características, porém com a cor de fundo diferente. E vou definir também o nosso botão menu over. Vou apenas mudar também a cor de fundo. Uma cor aí mais suave. Ctrl S para salvar. E ao passar o mouse ali,
ele fica com uma cor ali suavezinha pra gente. Bom, está feita a utilização do nosso menu e do nosso botão. O que nós temos que fazer agora é definir os comportamentos aí utilizando o JavaScript. Ou seja, nós vamos utilizar a biblioteca jQuery para fazer aí várias interações com o usuário. E alguns efeitos a mais também. Hein? Então, aqui no nosso navegador aberto, vai acessar o site jquery.com e você vai clicar aqui em Download. Na página de Download eu tenho aqui algumas opções de download, então eu vou clicar na primeira opção aqui, Download The Complexed. Ok? Então basta clicar, ele já vai dar início aí ao download. E você deve salvar ele na pasta do seu projeto. Então eu vou salvar aqui na minha pasta public.html. Eu vou criar uma pasta aqui, tá bem? Para ficar organizadinho os meus arquivos GS. Vão ter mais arquivos. Então, GS de JavaScript. Bem? E dentro, bom, aqui você pode salvar com a extensão, tá? Eu costumo tirar, mas é uma opção minha. Aí eu deixo só apenas jquery.js. E salvei. Bom, esse é o único arquivo que eu preciso. Posso fechar. E posso fechar também aqui. Download feito. Venho aqui no nosso projeto. Venho aqui no nosso arquivo index. Venho aqui no rodapé no final. E todos os arquivos GS, todos os arquivos JavaScript, eles devem ficar aí no final da sua página. Tá bem? Então, ou seja, antes do fechamento da tag body aqui. Tá? Todos os arquivos JavaScript devem ser colocados no final. Então vamos lá. Então já vou buscar aqui o nosso script, o nosso source, Ctrl+ de espaço, tem ali nossa pasta GS e tem o nosso arquivo jQuery. E adiciono aqui. Ctrl+S para salvar, pessoal. No computador de vocês, a primeira vez que vocês fizerem isso aqui, utilizando o NetBeans, ele provavelmente vai baixar aí alguns arquivos, então vai demorar um pouquinho a carregar, tá bem? Aproveitando aqui, eu já vou criar aqui, vou selecionar Ctrl+C, Ctrl+V e vou colocar aqui o nome de funções. Esse arquivo nós vamos criar e dentro das funções desse arquivo aqui nós vamos criar várias funções para interagir aí com o nosso site, tá bem? Ctrl+S para salvar e vamos lá criar o nosso arquivo funções.js. Então aqui à esquerda, você vai procurar o seu aí, bem? Cliquei aqui em arquivos à esquerda, você pode ficar lá em arquivo novo lá em cima. Vou abrir aqui a pasta do meu projeto. E com o botão direito aqui na pasta GS, novo, arquivo JavaScript. E vou dar um nome aí de funções. Bem, ele já coloca a extensão para mim e já coloca ali na pasta. Finalizar. Você já pode apagar aí o que tem dentro, tá bem? Bom, como eu falei, isso não é um curso de JavaScript, não é a intenção passar síntese e outras coisas, mas nós vamos utilizar aí algumas coisinhas de JavaScript. E para dar início, tá? Vou colocar aqui um cifrão e vou iniciar aqui uma function. Bem, vou ter uma função vazia. E dentro, abre e fecha parênteses. Então dentro desse function vai ficar aí as nossas funções, colocar um ponto e vírgula aqui no final também. Ele me deu o alerta ali para corrigir. E dentro do nosso function, eu vou criar a função para o nosso menu. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou selecionar então a nossa classe, tá? Botão menu. Bem, selecionei aqui a nossa classe botão menu. E vou utilizar aqui o evento clique. Perceba que ele vai o NetBeans ele vai te dando auxílios ali. Você pode dar uma lida depois. Bem, e dentro desse evento clique, eu vou então criar aqui um function event. Abre e fecha chaves ali. E perceba que ele me deu aqui outro alerta. Você deve colocar ponto e vírgula aqui para ele corrigir. Mas, se você não colocar, vai funcionar do mesmo jeito. E nosso evento aqui, eu vou chamar ele aqui event. Devo chamar aqui a propriedade stop propagation. Bem, para que quando a gente chamar o evento, ele não fique fazendo repetidas vezes. Então, feito isso, eu vou utilizar aqui uma condição, tá bem? If, que significa se. Eu já vou abrir aqui
Vou abrir chaves aqui. E já vou deixar a nossa estrutura pronta. Então, vou colocar aqui um else. E dentro também vai nosso conteúdo. Então, if significa se. E eu vou definir aqui uma condição. Eu vou definir aqui se não existir a classe, ele adiciona a classe que eu quero. Se não, no caso o else significa que se não, ele remove. Então, dentro do if ali, vou colocar um sinal de negação. E vou colocar aqui um sdiz. E aqui fora coloco um ponto. Então, se existir a classe menu ativo, seja o nosso botão ali, esse sinal de negação aqui, então, significa se não. Então, se não, eu vou definir aqui um sdiz, isso. Então, irá add aí a classe menu ativo. Ponto e vírgula aqui no final. E vou adicionar, então, o nosso estilo. Eu posso selecionando aí a tags, então eu vou selecionar aqui a tag nave UL. Selecionei, vou definir aqui um animate, tá? Ele já pede ali algumas propriedades. Essa é uma propriedade também de jQuery. E no nosso animate, perceba que está entre chaves aqui, eu posso definir propriedades que eu quero que ele altere. Então, eu vou definir aqui que o left terá 0px. E defino aqui uma velocidade para animação. Vou colocar 300. Você pode mudar aí esses valores. Vou colocar ponto e vírgula aqui no final. Tá bem? Então você pode aqui mudar o valor da animação. Então, vou dar aqui um Ctrl S para salvar. Voltando aqui no nosso projeto, perceba que nada vai acontecer. Por quê? Porque antes eu tenho que vir aqui. Eu devo definir aqui no meu estilo. Perceba que eu deixei aqui o left em 0%. Eu devo definir aqui menos 100%. Ctrl S para salvar aqui, a ideia é que o menu nosso suma. Então ele sumiu, por quê? Está menos 100%, então ele não deve aparecer. Então, voltando aqui no nosso projeto. Então, se não tiver a classe, como nós definimos, menu ativo, ele vai adicionar a classe. Então, se eu clicar aqui, o nosso menu aparece. Ok? E não desaparece mais, pois nós não definimos a opção se não. Então, voltando aqui, vem aqui nas funções. E no nosso else aqui, ele é uma condição, eu vou definir que é o contrário. Então, eu vou copiar aqui, selecionei, Ctrl C, venho aqui, Ctrl V. Então, em vez de eu adicionar a classe, aqui eu estou adicionando a classe, eu vou remover a classe. Remove classe. Ele adicionou para mim ali os parênteses, tem que remover, tá bem? Então, aqui eu vou fazer o contrário. Ele vai remover a classe e vai voltar, então, para menos 100%. Tá bem? Então, se não existir a classe, eu adiciono a classe com 0px, ou seja, faz o menu aparecer. Se não, eu removo a classe menu ativo e coloco aí menos 100%, fazendo com que ele suma. Ctrl S para salvar. Vem aqui no nosso projeto e cliquei, ele aparece. Perceba que ao tirar o mouse ele fica ali com o menu ativo, significando que está com a nossa classe menu ativo ativada. Se eu clicar novamente, o nosso menu some. Tá ok? Bom, e perceba que o nosso efeito está criado. No entanto, ele só aparece e desaparece se eu clicar aqui no botão. O ideal é que seja opcional a gente clicar em qualquer lugar aí do nosso corpo e desaparecer. Então eu vou vir aqui no nosso arquivo funções e vou definir aqui abaixo, tá bem? Isso aqui eu estou definindo uma função aqui, fazendo uma coisa. Essa parte aqui de baixo é opcional, caso você queira que o menu desapareça ao clicar em qualquer parte aí do corpo. Vou selecionar aqui a nossa tag body, ou seja, o nosso corpo. Selecionei, defini um evento também, né, no on, e clique. E será uma function. Bem, e dentro, nós vamos então definir o que vai fazer. Bom, o que vai fazer aqui é ao clicar aí em qualquer parte do corpo. Ao clicar em qualquer parte do corpo aqui, então eu quero fazer o que? Eu quero
Selecionar aí a nossa classe, botão, menu. Então selecionei a nossa classe botão menu, eu quero então remover. Então eu quero remover a classe menu ativo. E aqui eu coloco a mesma propriedade aqui. Ctrl C, Ctrl V. Bem, então selecionei a parte do corpo e onde clicar ele vai remover aí a classe menu ativo. Ctrl S para salvar. Venho aqui no nosso projeto. E ao clicar aqui, o botão aparece. E se eu clicar fora, ele remove a classe. Perceba que ao clicar no botão aqui, se eu clicar em qualquer parte do branco, parte branca aqui, nada vai acontecer. Por quê? Porque o nosso site, o corpo do nosso site, ou seja, o nosso body, só vem aqui até a parte verde, pois nós não criamos o restante do site. Então isso aqui é completamente normal, tá bem? Então está criado aí o nosso menu. Você conheceu aqui bem básico mesmo, por cima aqui um pouquinho da sintaxe jQuery, a gente vai utilizar outras. Então eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.